Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live sobre doenças na pediatria. Eu convidei uma querida amiga que é pediatra, a Mariana, e a gente vai falar sobre as doenças dermatológicas na pediatria. Tem coisas muito interessantes para a gente falar. A gente vai falar desde criança pequenininha até adolescência. A Mari já tá por aí. E vai ser muito legal porque a gente vai tirar umas dúvidas que são capciosas das mamães e das mamães de adolescente também. Então a gente vai ajudar vocês com isso hoje. Vai ser bem legal a conversa. Eu queria fazer essa live de pediatria porque eu acho que é super interessante. A gente na Dermato acaba. Deixa eu chamar a Mariana aqui, transmitir isso. E a pediatria sempre está junto com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Olá! Oi, Tudo bom? tudo ótimo. E você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E você? Tudo bem, tô ouvindo também. Tá ótimo. Que ótimo. Que bom, né? Então eu tava contando aqui, Mari, que a gente vai fazer então essa live pensando nas doenças dermatológicas na pediatria, desde criança pequenininha até a gente chegar na adolescência, né? Que as mães e os próprios adolescentes têm um monte de dúvida e a gente, tudo que tiver de pergunta, o pessoal pode ir fazendo aí que a gente vai ajudando, a gente vai respondendo. Quer começar, Mari? A Mari é pediatra, então vou apresentar a Mari. A Mari trabalha em São Paulo e em Valinhos, né, Mari? Especialmente em Valinhos, atualmente, Ah, pediatra. é? Tenho formação em pediatria geral e depois em terapia intensiva. E hoje trabalho também com vacina, né? Com proteção. Isso. Que tá na moda, né, Mari? Agora tá na Tá na moda. moda. Eu estivesse mais na moda, né? Porque nós estamos atravessando um momento de baixas coberturas, né? Pois Mas é. moda, Que não digo. pena. Eu Pois queria, é. primeiramente, agradecer o seu convite, seu honroso convite para estar aqui com uma pessoa tão especial como pessoa, tão preparada como médica. Eu respeito muito, né? Então, esse convite foi muito especial. Muito obrigada. Ah, obrigada a você. Eu que agradeço, Mari. Te admiro demais. Gosto muito das nossas conversas. A gente meio que pensa igual, então acaba batendo, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada. E muito, muito, muito legal. Então, Mari, a gente vai começar falando das doenças que acometem os pequenininhos quando eles nascem. E aí, o que, que você tem de requisição aí? O que, que as mães acabam te perguntando mais? A mamãe com nenê novo, né, Giana? É uma mãe que tem uma série de dúvidas, né? E o bebê pequeno é um indivíduo imaturo de um ponto de vista geral, não é? E a pele é um órgão, né? E ela não deixa também de ser imatura como os demais órgãos de um bebê. E por isso Exatamente. essa é a nossa atenção especial, né? A pele do bebê é uma pele muito sensível, que não é qualquer produto que podemos utilizar, não é? Então, essas Isso. muito bem orientadas. O mercado sem receituário médico é vasto, né, e convidativo. Então, o que eu me deparo é com o uso de várias medicações que não são de prescrição médica, né? Então, sabonetes, cremes com muito cheiro, né? Normalmente tem cor, que são atrativos, né? Mas, no entanto, Sim, faz muito bem para a pele do bebê, né? Pela essa imaturidade. Além isso. Eu acho que eu vejo bastante crosta láctea, né? Que é também acho que uma coisa bem presente nas consultas, e a dermatite seborreica, né? E a dermatite atópica também no bebê pequeno, né? Sem falar nas patologias, né? Que aí é um outro capítulo, né? E aí Isso. outra conversa. Vamos falar da criança sadia. Isso, vamos. Então, a crosta láctea é aquela casquinha, né, que fica grudada no couro, geralmente no couro cabeludo da criança, né, quando nasce, e a mamãe fica ansiosa para retirar, né, ela quer retirar, mas se retirar de um modo muito intempestivo, pode sangrar a cabecinha do bebê, né, pode machucar.
Então, a gente orienta que em partes é normal, é da fase da imaturidade da pele mesmo, é normal, mas a mamãe gosta de tirar, porque é feio, acaba às vezes tendo um cheirinho, né? Então a mamãe acaba querendo tirar. E a gente orienta, eu acho que eu e a Mari, a gente meio que tem mais ou menos a mesma conduta. A gente gosta de passar um olhinho para amolecer, com uma água morninha e um olhinho, e aí vai devagarzinho com muita delicadeza, não tirar tudo no mesmo dia, né? Fazer isso umas semanas, né? E tirando devagarzinho, sempre sem machucar o bebê. Então, isso é uma coisa que a gente vê bastante, que aflige as mamães, mas não é nada grave. E a gente consegue ajudar dessa forma, né, Mari? Eu acho que isso que é super importante, essa última frase sua. Gente, isso é normal, não é nada grave, vai passar. Eu acho que a associação também com o aleitamento materno, né? Enquanto a gente tem o leite materno, que é maravilhoso, né? A gente tem Sim. a persistência da crosta láctea. Então vai passar e que isso não deve preocupar. Mas é lógico, como você falou, né? O efeito estético e também às vezes esse mau cheiro incomodam as mães, né? Mas tem que Sim, exatamente. manter o coração tranquilo, né? Isso. Outra coisa que acontece muito também é a dermatite seborreica. A gente acha que só adulto tem, né? Mas o bebezinho também tem, por causa da amamentação. Então fica assim um vermelhinho, assim, mais assim, no centro do rostinho. Pode vir por aqui também, assim. E é um vermelhinho com uma certa descamação. Parece que a pele tá assim meio oleosa, mas é meio seca ao mesmo tempo, porque descama um pouquinho, as pacientes confundem com secura, mas na verdade é por um excesso de gordurinha na pele do bebê. E a gente consegue tratar com alguns cremezinhos também, e orientação de banho e tudo mais, mas também é uma coisa bem tranquila. O bebezinho fica com aquela carinha meio manchadinha, meio vermelhinho, mas é tranquilo também, né, Mari? É isso daí também que você faz. E também, e eu acho importante o que você falou, normalmente gostamos mais de um produto que seja destinado para aquela criança, lembrando, né, nós estamos com um bebê muito pequeno, então muita Sim, responsabilidade, né, na prescrição desses produtos tópicos. Então, sim, a logista é nossa parceira no sentido de fazer uma formulação, né, específica, segura e sim. apropriada para um bebê tão imaturo, né? Eu gosto muito de manipular, porque aí a gente usa basezinha vegetal, né? Não usa conservante, né? Esses parabenos, essas coisas. Então, manipulado a gente tem umas coisas muito legais que a gente consegue fazer e a gente ajuda bastante o bebê também. E aí o paciente, a mamãe, ela trata se quiser, na verdade. Se não quiser, também pode esperar, porque vai passar. Mas se a mamãe está incomodada, aí a gente acaba ajudando a tratar e eu gosto muito de manipulado para ajudar nessa parte aí. Eu vejo bastante associação, Giana, com atopia, né? Então, as crianças que são atópicas, então, assim, realmente acabam tratando, porque são quadros mais arrastados, mais intensos, e que realmente a família fica angustiada, e a gente tem que tratar no final da história. Mas, se não tiver, Sim. é lógico, uma atopia associada é mais fácil, né? Tolerar e esperar passar. Exatamente, se não tiver atopia associada. Agora, quando tiver atopia, a atopia tem que ser tratada, né? Mesmo a Tem jeito. atopia leve, às vezes só a pelezinha seca do bebê já tem coceira, o bebezinho se coça. Então, assim, a gente precisa tratar a atopia em todos os seus graus. Desde sem lesão, só uma pele seca já incomoda o bebezinho, às vezes com coceirinha, e a gente precisa usar hidratantes específicos, orientar banho, né? Orientar muito a mãe, que é uma coisa que eu vejo aqui no consultório, Mari, não sei você, mas dá um banho na banheira. E o sabonete, e às vezes usa sabonete inapropriado, e o sabão, ela não joga uma água limpinha antes de enxugar o bebê, sabe? Ela já tira o bebê da banheira com aquele sabão todo e Pronto. enxuga, E né? o sabonete, eu acho que é pior do que qualquer coisa, né? Exatamente. E aí o bebezinho, até os 6 meses de vida, a barreira cutânea não tá pronta. A barreira Não. cutânea não tá pronta. Tanto é que a gente não pode usar filtro solar, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é qualquer filtro que pode passar. Pode passar, mas não é qualquer filtro. Então, assim, os cremes têm que tomar muito cuidado. E sabão faz muito mal para a pelezinha do bebê. Então, dá uma. Eu sempre deixava, quando eu tinha os meus pequenininhos, eu deixava uma canequinha com água morninha do lado, né? Tipo uma leiteirinha. E aí eu jogava neles assim para tirar o sabão da banheira, né? Isso daí é muito importante, porque o sabão na pele do bebê, tadinho, é complicado mesmo, Não né? dá certo.
Tem até uma mãe muito curiosa que ela faz, ela dá o banho, ela dá o banho numa banheira, a menina, tem realmente utopia, ela passa a última enxaguada, ela fala para mim. Ela tem duas banheiras, ela lava numa banheira, Olha! depois ela tem uma água limpinha na outra e ela passa, porque realmente faz toda a diferença para essa criança que é atual. Olha, que ideia legal. Se tiver espaço para ter duas banheiras, é a melhor coisa, né? Boa Pois ideia. é, assim, então um custo não é tão alto nessas banheiras simples, assim, de plástico Sim, mesmo. Ou a sim, doutora Giana também, olha, atende bem a caneca. isso. Que é ótimo. Adorei a canequinha. Então é isso. Acho que dos bebezinhos é mais isso, né, Mari? Tem mais alguma Mas, coisa? às vezes acontece, né, uma coisinha mais, né, como um líquido estriado, uma coisa, mas é mais raro, né, Giana? É mais... Isso. Dia a dia é isso mesmo. É, isso. A gente precisa orientar também. Tem mãe que se assusta. Lembrei de uma coisa, Mari, de mancha mongólica, aquela que dá sacral, né? Eu até pus um post recente sobre isso, né? E esse nome não ajuda muito, né? O nome Mancha não parece que o nome é mongólica. ruim. Elas ficam assustadas, é um nome realmente, ai, vai sumir, tem alguma coisa a ver com mongol, né? Eles ficam um pouco Exato. puros com isso, né? E é muito comum, Sim, né? Especialmente nos orientais e no negro, sim, mais comum. sim. Na verdade, é benigna, né? Você vai falar É aí um pouco. benigna, ela acaba sumindo sozinha, mas é uma mancha meio escura na região sacral, né, do bebê, que acaba assumindo sozinha, mas a gente precisa orientar, porque tem mãe que fica bem assustada com essa mancha, né? Eu acho que quando é nos membros, né? Às vezes a gente tem, né? Nos membros Tem. também. Elas assustam Sim, mais, parece mais. Todo mundo, ai, o que que é esse, sim, né? O que que é essa mancha escura no braço do seu bebê, no ombro? Eu pego bastante. sim, sim. Então, É, acho que de criança, aí vai crescendo, vai começando outros probleminhas, né, Mari? o primeiro é criar, né? Vamos, o hábito, né? Que hoje está mais fácil na nossa geração, tanto o uso do protetor solar, né? Já desde Sim, pequenininho, aos 6 meses começa essa cultura, né, da necessidade do protetor solar, eles crescem aceitando muito mais, né? Sem falar que os super. produtos que temos hoje, né, são maravilhosos, perto do que nós no passado enfrentamos, né? De Sim. ansiosos, né? Passar com uma situação ruim, né? Depois, hoje tem coisa boa, né? Que a Hoje gente tem. Nossa, hoje tá bem fácil, né? Hoje não tem desculpa, vamos dizer assim, né? todos gostos, não é? Mais espesso, menos espesso, Tem de texturas de tudo. tudo quanto é jeito, né? Tudo Então, quanto é jeito, é. E eu oriento as mães, porque eu como dermato, lido muito com paciente mulher, lido com paciente mulher, homem, mas muita mulher e com filhos, né? E elas vêm aqui, as pequenininhas e os pequenininhos, às vezes vêm junto com a mãe. Ai, eu já olho, já vejo, às vezes com 5, 6 aninhos já tem manchinha. pois é, né? Aí eu E já fico assim, ó, tem que passar um filtro, não sei o quê. Daí volta na outra consulta, eu acho tão bonitinho, porque criança é um ser tão assim, eles são esponjinhas mesmo, né? Você fala, eles já acham que pronto, é aquilo. Então é é, uma hora boa, eu acho, de educar, viu? não tenha dúvida, né? Eu vejo que agora que nós estamos atravessando o Covid, é muito Sim. perigoso, né? Agora, esse assunto, mas eu digo, as crianças são uma graça. Você orienta uma vez, não é, Giana? Por a É, máscara, tiram. Mas os pais são mais difíceis do que os pequenos. nossa, quisera eu que minhas pacientes adultas me obedecessem tanto que nem as crianças são tão bonitinhas. Depois eles me mandam vídeo, passando filtro, acho tão bonitinho. E aí eles aprendem e não Aprende, param de passar. tá vendo? Vale a pena, né? E você falando aí que criança é muito gostoso, criança é muito bom porque você tá fazendo um adulto, né, saudável. Então, é isso que me apaixona, né, nessa faixa etária. A criança você investe, é o futuro, né? A gente consegue modificar esse Exatamente. futuro, consegue fazer ele ser melhor, não é? E construir esse indivíduo. Então, não. Exatamente, exatamente. A gente, quando era criança, não teve esse costume, né? Não teve essa preocupação, né? E aí a pele, e aí assim, a gente vai viver cada vez mais, né, Maria? A gente precisa de pele para viver, né? Toda essa vida que a gente quer viver, que a medicina está proporcionando, né? Exatamente, sem falar E, mais sério, né? o câncer de pele, né, Gina, tão incidente no nosso país. Acho que nós Sim,
a construir. E acho que é o motivo que nós estamos aqui hoje, né? Com esse Exatamente. que você me deu, né? E eu fico muito lisonjeada com isso, poder contribuir. Eu acho que o Instagram Sim. é um veículo, né? É uma oportunidade da gente levar conhecimento de qualidade e transformar a vida de pessoas que talvez não tenham acesso à informação, né? Acesso a uma consulta conosco. Então, quanto que a gente pode melhorar, né? Dessa meninada aí. Exatamente, exatamente. Então, ó, gente, criança filtro, viu? Aí a mamãe pergunta assim, mas é todo dia? É todo dia, igual adulto, acordou, passou. Porque depois vai pra rua, vai pra não sei onde, né? E o pessoal agora, por causa do Covid, tá com preguiça de passar filtro porque tá ficando dentro de casa. Mas tem que passar mesmo assim, tem que passar mesmo assim. Então, né, e é todo dia mesmo. E criancinha também, quando vai pra escola, pode passar um filtrinho aqui no rosto, né? Quando tá muito verãozão, vai de camisetinha, põe um pouquinho no braço. Então, eu oriento os pacientes assim. Tem que fazer, assim, escovou o dente, passou filtro, E né? começar aí tem adesão realmente, né? Eu acho que lembrar também, se eu puder acrescentar as questões de outros instrumentos que a gente pode utilizar além do protetor solar, né? O chapéu com UV, né? Com proteção Sim, UV, tetas, body, guarda-sol, né? sim, Uma linha vasta para ajudar, né? Além do protetor solar. Né? sim, exatamente. Eu acho que eu fico indignada quando eu tô na praia e vejo aquele guarda-sol bem fininho, bem vagabundo. Tem que ser um guarda-sol bom, a criançada tem que estar de boné, chapéuzinho de preferência. Tem, tem Roupas, né? sim. Exatamente, porque o sol está cada vez mais forte, cada vez com uma incidência de radiação mais alta, né? A radiação, Mari, a radiação ela é medida com um nível que vai de 1 até 13. Eu não sei porque colocaram esse número, mas é de 1 a 13. E Certo, em São Paulo, no verão, fica 13. Antigamente, São Paulo não tinha, era só o Nordeste que tinha certo. 13 de radiação. A gente tem essa radiação em São Paulo no verão. Então, Altíssimo. aqui virou o Nordeste, entendeu? Porque não tem mais ozônio para proteger, né? É, Então, assim, é para passar filtro direitinho. E na praia é de 2 em 2 horas. Isso daí é muito importante, porque a gente não quer ter um câncer de pele. O câncer de pele ele é grave. Ele não é um câncer simplesinho. Então, assim, tem que cuidar, né, Mari? Tem que cuidar das nossas crianças e embutir isso na cabecinha deles, porque eu sempre falo, eles vão pegar um sol pior do que o que a gente pegou, vamos dizer assim, né? com certeza. E tem um preço isso, né? No futuro, o preço não é bom. Tem um preço. E se Tem- e além da parte do câncer, a parte do envelhecimento da pele, então isso tudo acho que precisa cuidar. Então eu acho que criancinha para ir para a escola tem que passar filtro mesmo. Então eu vou orientando aqui as mamães e ajudo muito nessa parte aí, viu, Mari? Ó, tivemos aí uma pergunta sobre se a mancha mongólica tem esta de uma mãezinha aí que escreveu, tá? Se eu Tá. puder. Aí, que às vezes cada uma pega aí as perguntas. E a outra perguntou sobre o corte de unhas para não encravar no neném, né? Ótimo. Vou falar. A mancha mongólica é mais raro de aparecer na testa. A mancha que aparece mais na testa é hemangioma plano mesmo, né? Que quando o nenenzinho chora fica aquele vermelhão aqui assim, né? Ou Hum, mesmo às vezes sem chorar, só porque tá calor, às vezes fica aquela mancha vermelha assim. É também uma certa imaturidade que tende a melhorar com o crescimento do bebezinho. Essa é mais comum na testa. Eu acredito que seja essa que a paciente está falando, eu acho. exatamente. Eu acredito que seja o hemangioma quando ele é plano, né? Também não se preocupa. Isso. Eu costumo me preocupar mais com o vegetante, né? E eu acho que o acompanhamento Sim, dermato é importante nesse caso desses hemangiomas, né? Que não são planos, né? Tô certa. sim. É isso mesmo. O hemangioma mais vegetante, que é aquele que cresce, a gente chama de morango. Porque parece um morango mesmo, É. né? Ou uma framboesa, alguma coisa Foi assim. Quando ele está perto do olho, quando ele está perto dos orifícios, né? Aí a gente precisa acabar tratando com medicação oral, né? Uhum. Mas ele é mais raro, ainda bem que ele é mais raro. E com relação ao corte da unha, o corte da unha, tanto em criança, quanto em bebê, quanto em adulto, quanto em idoso, tem que ser quadrado, gente. Tem que ser quadrado. As pessoas cortam a unha redonda no canto, quer dizer, entram para dentro da carne para cortar aquela pontinha redonda e é ali que encrava.
Então, em qualquer idade. E aí, em quem é criancinha, que às vezes tem a criancinha tem dedinho do pé mais gordinho, assim. Então, a chance deles encravarem é maior, sabe? Então, tem que cortar quadradinho. Não é para ficar cortando os cantinhos. Tem que deixar... não fica muito elegante, vamos dizer assim. Não é tão bonito, mas é melhor. Corta quadrado mesmo. Sim, porque a gente já E... pleito da unha, né? O caminho da unha, a gente... Exatamente, tem que respeitar o leito, não é para ficar cortando os cantinhos assim para dentro da carne. Então, isso em criança, em adulto, em idoso, diabético, tudo isso a gente precisa tomar cuidado mesmo. Mas é em todo mundo, é para tomar cuidado em todo mundo. A gente respondeu as duas perguntas? Acho que sim, Tá. né? Aí ela falou realmente que tem na testa. Não, não é o local habitual, né? Mais Não, ombros e na região mesmo ali de nádega, né? Eu vi, isso. mas é possível, né? Locais mais difíceis, né? Acontecer. É possível. Tem outras manchas que dão na testa, que nem tem outros nervos que dão, que pode acontecer, nervos espilos. Tem umas outros tipos de pintas que são grandes que podem acontecer na testa. Aí elas são mais puxadas para o marrom, né? São marrom, são beges, né? E aí tem Uhum. essa vermelha que a gente falou, que é bem comum também. Legal. Acho que agora a gente podia ir para o maiorzinho um pouco, né? Vamos lá. Vai crescendo e a gente vai indo. Crescendo, né? E vamos em outras coisas. A gente fica com saudade da dermatite seborreica, da crosta láctea, né? Isso. E eu acho que o campeão lá no consultório é o molusco contagioso. O Esse realmente molusco. tem bastante, né, Giana? A gente vê que antigamente a gente tinha uma situação, né, com imunidade, hoje já tem, né, a evidência da atopia associada, então podia Sim, falar um pouquinho aí de molusco. exatamente. Ó, o molusco é campeão aqui com a criançada no consultório. O molusco, ele é causado por um vírus, chama pox vírus, é um vírus que é transmitido de criança para criança. E por contato mesmo, pelo contato. Então é muito comum em escola, as crianças brincando, eles têm contato e aí acaba passando de um para outro. A gente é difícil medicação para tratar molusco, né? Porque como é um vírus, então assim a gente não tem uma medicação que seja muito efetiva para tratar o molusco, né? Então a gente, se a gente quiser acabar com o problema, quer dizer que a gente não é certeza que a gente vai acabar, mas a gente acaba curetando, a gente acaba tirando mesmo. Ele parece uma espinha, né? O paciente acha que parece é uma bolinha branca, né? A gente acaba tirando aquele material de dentro da bolinha, que aquilo é um conjunto de vírus, até sair uma gotinha de sangue lá, daí já cicatriza e tudo bem. Eu vi, Mari, curioso, que assim, nos Estados Unidos eles não tratam. Eles não tratam. Mas eu tenho um pouco de dó das crianças, Mari, porque assim, eles ficam lotados, lotados. Porque eu acompanhei uma filhinha de uma paciente minha que acabou indo morar para os Estados Unidos e lá ninguém tirava, ninguém tirava. E ela acabou tendo que vir com a menina pra cá, porque assim, a menina já tava sofrendo bullying, entendeu? E começou a dar no rosto. E molusco no rosto é super raro, mas é quando tá muito infestado mesmo. E aí É, um monte de bola grande no rosto, e as criancinhas não queriam ficar mais perto da outra menininha. E aí ela acabou vindo pro Brasil, a mãe dela mora aqui, ela veio visitar a mãe, acabou trazendo a criança, eu acabei tendo que internar para tirar, acabei tendo que fazer sedação. muitas lesões. Então, assim, muitas lesões, umas 200, Mari, acho que eu demorei mais de 2 horas para tirar tudo. Uhum. Então, assim, o molusco ele pode ser autolimitado, pode aparecer umas 5, 6, assim, por exemplo, no bracinho, e logo dali o próprio organismo do paciente matar aquele vírus e ele se resolver, pode acontecer. Mas pode acontecer de não, de ficar proliferando, proliferando, e aí tomando conta da criança, e a criança transmitindo para outras crianças. É. Eu prefiro tratar, Mari, eu prefiro curetar, sabe? Eu prefiro tirar. E aí eu E, vou com conversa, sabe? Eu vou conversando, a gente passa anestésico, deixa 1 hora com pomadinha de anestésico para o pacientinho não sofrer. Aí eu converso, falo que eu tô matando umas pulguinhas, falo umas besteiras. Eles começam a rir, daqui a pouco eles estão matando as pulgas também. Aí a gente inventa de matar a pulga da mãe, aí começa aquela brincadeira. O quando, último nem chorou, ficou aqui e nem chorou. Então ele achou engraçado, saiu rindo, né? Saiu cheio de sanguinho assim, mas saiu rindo. que bom. Então, assim, é. Eu acho que Então a gente eu não gosto do tratamento. Eu já vou fechar já. Eu não gosto. não gosta, né?
Não, não gosto, porque assim, eu vejo muita criança com lesão cicatricial, produtos muito agressivos, né? Então, Colegas que usam, né, ácidos, enfim, a cicatriz ácido, exato. fica marcada, especialmente se tem muita lesão. É mais Sim, traumático, eu acho, do que a curetagem, né? E eu acho ela mais sim. eficiente também, né? Ficam muitos meses para conseguir com um produto tópico, né? A cauterização Nossa. é a Eu é, gosto realmente de tirar. É. já resolve, para de passar, que eu acho que é importante, a transmissão, né? A gente tem que A entender. transmissão, é. Aí não consegue ir para natação, porque não dá para dar um atestado de uma criança Isso. busco para ir fazer natação, né? Então, eu acho que a gente tem que resolver, ser resolutivo, não é, Giana? Eu resolvo. A criança vem, eu falo, ó, vamos marcar já um dia, volta com o anestésico já passado, oriento a mãe a passar o anestésico para também não exagerar no anestésico, que é complicado, né? O anestésico Também tópico tem que essa tomar segunda muito opção, cuidado. né? E oriento tudo direitinho, a criança vem já com os micropóros em cima de todos os moluscos, eu oriento a mãe a identificar onde que é, onde que não é. Aí vem e eu consigo tirar. E eu, para não assustar o paciente, Maria, eu não pego cureta. Eu tiro com a mão mesmo. Eu brinco que é matar pulga, mas é matar uma pulga mesmo, sabe? Eu Olha, espremo ele assim, e porque a cureta tem ferro, ela assusta um pouquinho criança, né? Aquela interessante. pontinha. É. Então a gente tira, sai, quando saiu o sanguinho, assim, saiu tudo, pronto. Aí a gente passa um iodo povidine, porque o iodo ajuda a terminar de matar qualquer vírus que tenha sobrado por ali. Põe uma pomadinha de antibiótico e a criança vai para casa com microporzinho, aí depois toma um banho e tá tudo certo. E eu não vejo cicatriz dessa maneira, porque eu não fico arrancando a pele com a cureta também, sabe? Uhum, interessante. Gostei desse matar pulgas aí, teu, A gente viu? mata a pulga, é. As crianças acham o máximo. Adorei. É, E olha aqui, tem uma seguidora aqui perguntando, Giana, o que a gente é. deve dar para escolher um cosmético para criança? Cosmético? Cosmético será de maquiagem, ela quer dizer? Será? Não, produtos, um hidratante, o que a gente, um protetor solar, o que a gente deve se preocupar, né? Olha, o, Menos é prote- o filtrinho solar, a gente fala que assim, até 2 aninhos, a gente gosta de usar o pediátrico, até uns 2 aninhos. Já uhum, poderia usar o de adulto, mas a gente ainda, né, a mãe ainda quer o pediátrico e tal. Depois de 2 aninhos, a gente pode usar qualquer filtro, porque a barreira já está muito, muito, muito completa. Então, a gente acaba liberando o filtro normal. Então, essa coisa do filtro, acho que é uma coisa que a gente tem que usar diariamente, que acho que é uma informação importante. Com uhum, relação à hidratação, uhum. a gente evita ureia para criança, tá? Então, Ureia, tá? ureia não é um componente bom para criança. Pode ver que nos hidratantes que são específicos para criança nunca tem ureia. Uhum. A ureia é assim, a superfície corpórea da criança, ela é muito grande, né, para o tamanho da criança, né? Hum, E a ureia pode ser um pouquinho tóxica, aí a gente não usa, entendeu? Então, ureia a hum. gente não usa. Então, isso é importante. Tentar usar produtos pediátricos com que tenha uma boa reputação no mercado, vamos dizer assim. A gente não vai falar de marca aqui, porque a gente não pode, né, Mari? Mas, assim, tem algumas marcas na farmácia que são muito boas para criança. E é isso, a gente só tem que evitar a ureia, então evitar usar produto de adulto mesmo em criança, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que produto receituário médico, realmente você erra, né? Então, imagina um Sim, produto receituário médico destinado ao grupo infantil, dificilmente você erra, né? O que a gente vê mais são produtos mais cosméticos do que efetivamente, né, de receituário médico. E aí que vem os problemas, né? exatamente, exatamente. Então eu acho que o ideal mesmo é que alguém oriente, sabe? Que tem um dermato ou um pediatra para orientar o que vai usar. Eu me preocupo um pouco, Mari, que ela falou aí cosmético, eu pensei um pouco em maquiagem. Aí já é criança um pouquinho maior, mas hoje em dia as crianças de 5, 6 anos, as menininhas querem ficar passando, né, coisinha. Então, assim, eu acho que aí seria melhor pegar maquiagem, as maquiagens veganas, sabe? Eu acho que aí. E tem um monte já. Tem um monte de cor de batom vegano. Já tem um monte de sombra. Tem adultas que só usam maquiagem vegana. Então, assim, tem muitas opções. Então, aquelas maquiagens
que vem de países assim um pouco complicados, sabe? Também não vou falar o nome do pai, mas assim, é, né, essas maquiagens que pode ter metal pesado, tem que tomar um pouquinho de cuidado com criança, porque a pele deles absorve mais do que a nossa. Então tem que tomar cuidado com maquiagem que são de criança, que tem para vender, às vezes baratinha, sabe, Mari? Tem que Na tomar um verdade, pouquinho. para as mães que não existe maquiagem para criança, né? Essas Não maquiagens existe, na verdade. não existe. Eu aproveito para contraindicar, né? Porque Eu aproveito também. Eu acho que a gente deveria, na verdade, contraindicar. Tem uma, Mari, que é interessante, tem uma marca vegana que ela. Eu vou falar o nome da marca que as mamães vão querer saber, que chama Care de cuidado, sabe? E certo. essa marca, ela fez um batom que eu achei interessante, que eles conseguiram cadastrar na Anvisa como medicação. Olha Quer dizer, só. como alimento, olha eu falando bobagem, como alimento, porque vai Ah, passar na boca e a criança vai comer pá, o ingerir, com batom, certeza. né? Daí imagina, põe um metal pesado na boca da criança, meu Deus do céu. Não dá. Então essa marca fez um batonzinho, é uma caixinha, vem com 3 bolinhas, assim, uma de cada cor, e a criança pode passar, porque se ela Certeza. comer é alimento na Anvisa, Ai, ótimo. entendeu? Não conhecia, que bom, porque às vezes tem umas mães que insistem mesmo, né? Ah, eu quero, ela gosta, né? Mas eu me preocupo não só com os efeitos maléficos de um produto que não é adequado, mas também a gente incentivar, né? Eu sempre digo que maquiagem, salto alto, esmalte, eu tento mostrar para as mães que isso é coisa de gente grande, né? Sim, sim. Porque aí depois é difícil controlar isso. Olha, só vai usar esse batonzinho vegano, elas não ficam aí, né, Giana? Não ficam, elas querem mais. Aí elas vão na lojinha da esquina, elas querem, aí vai na lojinha de R$ 1,99, né? Que é o batom. E Então tem assim, que tomar cuidado. criança, né? Não é verdade? Que bom que a gente está falando disso. É uma coisa que é verdade. Isso daí Eu, é criança. É eu complicado, acho viu? que a gente tem que tratar a criança como criança, né? Maria, agora eu tô lembrando que eu comprei a minha primeira base com 19 anos de idade. Pois é, que alegria, eu fico muito feliz, mas hoje está difícil chegar no 19, viu? Olha aqui, tem uma colega perguntando sobre dermatite atópica e natação, Giana. Isso, a Priscila, minha amiga querida, ela é cirurgiã plástica. Oi, Pri, tudo Ah, bom? Ó, Mari, é assim, né, Pri? A gente, essa coisa da natação, o ideal é que seja piscina que não tenha cloro. Mas na verdade não existe. Já pesquisei, mesmo a piscina que é com sal, né? Que tem uma piscina mais, tem um É jeito mais, obrigado, é né? obrigado pela substância, né? Colocar uma porcentagem de cloro lá, né? Eles têm que colocar um pouco do cloro, porque senão não mata os bichinhos lá, né? Bactéria, vírus, essas coisas. Então, o ideal é a criança sair da piscina, o ideal é que faça a natação, né? É Que o saia primeiro. da piscina e já tome banho. Que não fique com o cloro até chegar em casa. Aí chega em casa, vai jantar. Aí depois Exato. inventa que não quer tomar banho, sabe essas coisas? Então, assim, o ideal é que tome banho na própria, Na na academia. academia. Que já tome Uhum. banho na academia e que tire aquele cloro que é irritativo, né, para a pele. Uhum. Então, assim, e que já passe um hidratante. A hora ideal de passar o hidratante, Maria, é quando a pele ainda está semi-úmida, aquela hora que você acabou de se enxugar, é a hora que o hidratante mais penetra. Então, eu oriento até adulto, né? Mas assim, o hidratante, o lugar certo do hidratante é do lado do shampoo, ele é dentro do box. Porque aí já põe, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, porque a É, pessoa vai sair com frio, né? Imagina, você acha que vai passar hidratante? Não vai. Então, é, assim, ali dentro do box, que ainda tá quentinho, você se enxugou, pega um pouquinho de hidratante, passa um pouquinho. Se achar que ficou um pouquinho melado, tira um pouquinho assim com a toalha. Fica um pouquinho é, na toalha, não tem problema. Mas pelo menos passou o hidratante. Então, para criança que é atópica, não tem a opção de não passar o hidratante. Não tem essa opção. Ah, não é. quero. Às vezes é menino, é um pouco mais complicado, porque não quer. Mas não tem essa opção. Tem que explicar que é remédio. E como Uhum. remédio, tem que usar. E então o ideal é lavar logo na hora e já passar o hidratante antes de pôr a roupa e pronto. Aí não tem desculpa. Então o que eu vejo de medida assim, né, é isso, né, Mari? Você tem mais alguma ideia? Eu tenho um fato também para contar, só para deixar a nossa live mais divertida. Eu oriento É. para as mães, elas dão muita risada. E aí uma falou para mim, foi ótimo, doutora, só que um dia eu pus o hidratante pensando que era shampoo. E a senhora não tem noção.
o que que foi no cabelo da minha filha, né? Então, só para dar risada, né? Então, gente, põe uma fita lá, para não ter perigo de confundir com shampoo, né? Exato. Hoje em dia tem tudo a mesma, tem uma marca que tem tudo, né? Shampoo, não sei o que, não sei o que, você pega, Isso. é tudo igual. E ela colocou, olha, foi muito bom. Se o óleo corporal substitui o creme hidratante, ó, a Ana também, minha amiga dermato, Ana, Qual o seu? não substitui. O óleo não substitui o hidratante, porque o pessoal fica com essa um pouco de preguiça, né? De querer passar o óleo dentro do chuveiro. E Certo. criança não é a mesma coisa. O óleo ele só faz uma barreira na pele para não deixar a tua água que já está dentro de você sair, né? Uhum. E o hidratante não. O hidratante ele tem moléculas que abrem canais de hidratação. A água entra na tua pele, entendeu? Então o óleo é pra gente bem preguiçosa, porque assim, ele é melhor que nada, mas para falar a verdade, ele é quase um nada. Então, assim, não vejo muito porque ficar gastando com óleo. Então, o legal é o hidratante mesmo. Não tem conversa, não. Legal. E agora, ó, vou mudar um pouquinho de capítulo, contando um pouquinho do Vamos. consultório. Bastante verrugas. E aí? Ai, verruga é um caso sério, né? É um Verruga plantar, que é o tal do olho de peixe, ou olho nos dedinhos, né? Nos e dedinhos, tem no demais. joelho. Muito, eu tenho muito, eu tenho muito. Eu não passo uma semana sem ter uma verruga aqui, de criança, até de adulto também, mas de criança, então, demais. É um vírus também, né? Os pacientes, eles não sabem que quando eu falo, ai, verruga é vírus. É vírus, doutor? Nossa, é vírus. Então, assim, verruga, pra gente que é médico, é vírus, né? Porque paciente acha que tudo é verruga, que pinta é verruga, que, né? Eles confundem tudo que tá pra cima, eles acham que é verruga, mas não é. A verruga mesmo, ela é queratósica, que a gente fala, ela é espessa, né? Ela é grosseira. Você passa a mão, ela é grosseira, diferente de uma pinta. Então, a verruga, a gente tem ela causada por um vírus, o vírus entra na nossa célula. E aí, quando é plantar, é um problema sério, porque eu falo que o vírus é um tatu, né? Ele vai se enfiando para baixo e vai jogando a queratina para cima. E aí vai jogando a queratina para cima e vai se enfiando para baixo. Então a gente tem que caçar ele lá embaixo, lá embaixo. Então, às vezes, uma sessão que a gente põe ácido, que a gente cureta, que a gente põe nitrogênio líquido, às vezes em uma sessão a gente não conseguiu chegar lá embaixo onde ele tá. A gente consegue tirar um pouco da queratina para cá, para lá. E às vezes precisa de uma segunda sessão, uma terceira sessão. Existe tratar com laser também, viu, Mari? Dá pra gente Tá? tratar a verruga com laser, mas é bem dolorido. Acho que para criança não é muito legal. Eu acho que para criança, porque criança tem a coisa da dor, eles não suportam, né? Então, tadinhos, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar com criança. Então, eu peço para ir tratando em casa. Tem uns ácidozinhos que compra na farmácia, eu ensino a usar direitinho todo dia. Para quando chegar aqui, já tá com a verruga um pouquinho mais amolecida e um pouquinho não tão grossa, né? E aí, Uhum. chegando aqui no consultório, eu ponho anestésico, fica lá uma meia hora de anestésico, e depois eu ponho o ácidozinho, que é um ácido mais forte, que chama ácido nítrico, né? E a gente cureta também, eu tiro toda aquela queratina que tá em cima, mas não Uhum. precisa sangrar, e porque senão também a criança assusta, né? Não precisa chegar a sangrar. Então, cureta e põe o ácido, e às vezes precisa fazer mais de uma sessão, e assim vai a nossa vida. A verruga é um pouquinho chato de tratar, assim, viu? Eu acho que esses tratamentos tópicos aí domiciliares, vamos falar, né? Que você usa para, enfim, chegar melhor, né, para você, numa situação que você possa atuar melhor. Eu tenho bastante dificuldade, Diana, com a mãe entender que ela tem que cobrir ao redor, não, né? Ela passa o ácido em tudo, né? Então, não sei como é que você orienta, eu peço para pôr um esparadrapo, proteger Eu no, também. né? Mas eu vejo que é muito demorado, né? Então eu penso que essa opção que você deu é ótima, né? A gente pode começar com o tópico e depois realmente um dermato terminar isso, né? De maneira mais breve. Não, exato, porque só em casa é uma Nossa, eternidade, daí a mãe desiste, e aí a dói. criança também. Se dói aqui em casa, dói? Não, na região plantar é uma coisa que incomoda a criança, né? Para Sim, quando andar. pisa, quando É. pisa, né? Então Isso. eu tenho que tentar resolver isso logo, né?
Tem que resolver isso logo. Então é isso. Eu gosto de amolecer ela um pouquinho em casa e depois já partir. Agora, quando o paciente já vem na primeira consulta que não está usando nada em casa e está disposto a já fazer, eu já faço também. Depois continuo em casa, depois volta. Às vezes 2, 3 sessões de consultório para terminar com isso daí. Mas a gente consegue. A gente consegue. Pronto. Ó, tem uma seguidora sobre roer unha. Ai, meu Deus, olha, roer unha é um problema não só dermatológico, é um problema um pouco até É muito psicológico, né, Mari? A gente, né, disciplinar, né, Jane? Eu acho que a gente tem é que de disciplina. adolescentes, né? E na criança maior, a gente tem aqueles esmaltes, né, que tem um gosto Isso, horrível, né? Mas tem que ser maior também, os pequenininhos não dá. E eu penso que... E na causa do problema, talvez seria o tratamento. exato. Eu as mãozinhas, não sei se eu tô certa. Então, eu peço para trabalhar bastante jogos, bastante coisa que ocupe a mão para, né, esquecer, né, naquele momento de utilizar a mão e roer a unha, né? Que, na verdade, Sim, é só uma parte da história, né? O roer unha, né? A gente tem que ir mais longe. exatamente. É bem difícil, mas a gente também vai devagarzinho conversando com a mãe. É bem difícil. Mas a gente ajuda muitas vezes. Aí eu explico para a criancinha que na unha tem bactéria, que na boca não tem, que não pode pôr na boca, porque senão vai entrar bichinho na boca. Daí eu fico com essas conversas, eles vão escutando. Aí às vezes pode ser que dá certo, a gente vai vendo, mas geralmente é outro probleminha, né? Às vezes é outra coisa que está acontecendo com a criança, às vezes um pouquinho de ansiedade, né? Pronto. Mas a gente sempre vai conversando e vai ajudando. Que bom. Eu não sabia que você tinha esse lado pediatra tão aguçado, viu? Eu tenho muito paciente pediátrico. Que jeito que mata a pulga e conversa e vai, olha, gostei. Eu amo a É o pediatria. jeito, né? Olha, eu fico feliz que você tem tanto de pediatria aí dentro desse coração. É. E agora, Giana, que tal falar sobre acne? Ai, vamos falar de acne, que Ó, acne é minha paixão. Na verdade, eu adoro tratar acne, né? Então, acne é um... nossa, mais precoce, né, Giana? Você tá pegando a meninada aí, as meninas, principalmente, né, com puberdades cada vez mais, né, adiantadas, não é? Lembrando que Sim, 8 anos e no menino antes de 9. Então, você veja, antes de 8 anos, sim. a partir de 8 não é uma puberdade precoce, né? Falando bem genericamente. Mas imagina, com Tá. 9 anos, a gente já começar, né, ter... Eu preciso da ajuda de vocês sempre, né? Né? Ô Mari, essa parte da puberdade mais precoce, que eu acabo não entrando muito nesse assunto, mas assim, existe alguma explicação, existe alguma coisa, tem a ver com hormônio de alimentação que as pessoas falam? Você tem alguma coisa sobre isso, Mari? Eu acho que tem bastante, não é uma certeza, mas nós temos bastante suspeita com relação a, por exemplo, frango, né, que são submetidos a Sim, hormônios, né? Então a gente vê, sim. por exemplo, suspende um frango e usa aquele frango, né, que a gente não pode falar marca, mas um frango mais Sim, orgânico, né? a gente vê que a mama realmente muda, né, diminui. Olha, que interessante, né? O outro é o uso da soja, né, que tem fitoestrógenos, né, aí para os nossos seguidores. Sim, Soja tem, né, componentes que funcionam como se fosse um hormônio nosso, chamado estrógeno, né, que são fitoestrógenos. sim. E você sabe que eu estive lendo alguns trabalhos agora recentes sobre também questões comportamentais que possam estimular, né? Nós estamos, Hum, né, com a internet, com uma série de... nossa, é mesmo, né? Eu fiquei bem surpresa com esse relato, sabe? De ter uma influência, porque a gente acha que não, né? Mas até isso, né? O que as crianças estão assistindo, o que elas estão convivendo, parece que também tem uma relação. Mas eu acho que a alimentação seria o carro-chefe aí, vamos falar, de se Sim. preocupar, né? Então, Mari, acho que para quem tem condição financeira, talvez de comprar frango orgânico, principalmente com criança em casa, seria importante, né? Sempre peço, a família que tem condição, usar o ovo também, orgânico, o frango orgânico. Sim, E eu adoro os produtos veganos, Giane. Inclusive, é, eu uso, né? Eu acho que, de uma vez por todas, a gente tem que tomar cuidado, né? Quem sabe direito, né, Giana, na verdade, o que às vezes a gente come. sim, Tem tanta sim, a gente coisa. não sabe. É, Então, assim, a gente tem muita coisa
embutida e que a gente acaba, né, nem sabendo. E também Sim, eu acho que quanto menos coisa, não é? Menos conservante, menos sim, sim. a nossa saúde. E funcionam bem. Quanto, sim, quanto menos química a gente ingerir, melhor, né? Que é difícil, né? Hoje em dia é bem difícil. Antigamente era mais fácil, quando era na roça, né, Maria? Era mais É, fácil, né? desodorante, por exemplo, as mães perguntam muito sobre isso. Então, com essas meninas nessa idade, é a acne e a sudorese. Como nós vamos, né? Porque tem uma questão social. Aquela criança cheia de acne com 10 anos, 9 anos, como que nós vamos lidar com a questão social? A sudorese, né? Fica com cheiro, né, Giana? Fica. Os amigos às vezes debocham. Nós vivemos numa sociedade bem complicada, né? Então, olha, Sim, é desse jeito que eu recebo, sabe? Então, a gente tem que ajudar, sim. né? Então, Tem sim. por E exemplo, a criança muitas vezes tem vergonha de falar para a própria mãe, né, que está sofrendo isso na escola, às vezes. Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção, né? Nem a mãe às vezes está muito. sabendo o que está acontecendo, né? Às vezes ele fala que ele não quer ir na atividade física, por exemplo. Aí você vai ver, não é Isso. atividade física, é porque ele sua e depois ele, né, ele se sente bem na sala de aula, com aquele cheiro, todo mundo zombando, né? Então eu Sim, gosto muito sim. dos desodorantes veganos, eu gosto muito. Então é Eu uma uso opção. também nessa idade aí, na adolescência, eu uso, tem uns que tem óleos essenciais, a gente acabou tentando usar sem alumínio. Só para explicar para as pessoas, porque muitas pessoas não sabem, né? Mas assim, ó, o alumínio, ele é um antitranspirante, transpirante. Então, ele evita que o suor saia da glândula, certo? E quando a gente usa um desodorante, é para desodorizar, quer dizer, é para tirar o cheiro. Então, o que está escrito assim, ó, só desodorante, não tem alumínio, a pessoa continua suando, só que não faz o cheiro, certo? Então, para adolescente, seria legal, assim, o desodorante, não o antitranspirante, Uhum. certo? Então tem várias marcas já, a gente não pode, porque médico não pode falar nada, né? Mas assim, tem várias marcas no mercado de desodorante sem antitranspirante. E mais pra frente, quando chega o hormônio mesmo, mais pesado, né? Que aí a menina já menstruou, e aí vem. Aí, às vezes, Maria, é preciso alumínio, né? Fica muito difícil de segurar isso. A gente está falando aí com os 13, 14, 15 meninas e meninos. Aí, às vezes, a gente acaba precisando de um antitranspirante mesmo, porque aí molha a camisa e começam a tirar o sarro também. Então, fica aquela confusão toda. Mas até uns 13, até uns 12, 13, eu seguro essa coisa do alumínio, sabe, Mari? Ele já está numa idade boa, né? Eu acho que também lembrar É, de trocar roupa, de lavar bem. Tem mãe que orienta a parte axilar das roupas tem que ser bem lavada, porque fica mesmo, né? E fica, fica. a higiene também, né? Lembrar que é uma proliferação bacteriana ali, né? Na Isso. verdade, né? Quando o cheiro tá Então a gente tem muito que orientar forte, para exatamente. limpeza, troca da blusa, né? Exato. Quando o cheiro tá muito forte, é doença, a gente precisa tratar. E a gente trata usando antibiótico tópico. Então a gente formula antibiótico, passa lá na axila 3 semanas, aí abaixa a população de bactéria e o cheiro melhora. Às vezes a gente consegue fazer isso de diminuir o cheiro e depois continuar só com um desodorante sem antitranspirante. Às vezes a gente consegue fazer isso também, mas então precisa de uma orientação do Perfeito. médico É isso também, aí. viu? Agora a acne, senão não vai dar tempo, Mari. É assim. Isso, Né? vamos lá. Acne é Cortou um pouquinho aqui. tem Então é isso, a todo gente tem visto cada vez mais jovem, né, Mari? Então, às vezes, vez com mais 9 jovem. aninhos já tem cravinhos, né? Muito. E às Você tem vezes visto isso, né? tenho. E assim, eu acho que o que é importante ficar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente é que acne, né, traz cicatriz e que a gente tem que socorrer logo. Eu acho que Tem que eu socorrer. tenho muita resistência aos tratamentos por desinformação. Então, procure um dermatologista, entenda exatamente o que é a proposta. Mas passar de acne grau 2 eu acho que é não socorrer, na minha opinião, né?
adequadamente. Exatamente. Exatamente. Então, a acne, a gente vê a acne em 4 graus, né? Que só para explicar para quem está acompanhando a gente, que vai ver a live depois, às vezes gravada também. Então, assim, tem 4 graus, acne grau 1, 2, 3 e 4. A grau 1 é só cravo, quando tem só cravinho. E aí a gente trata com sabonetezinho esfoliante, orienta a lavagem com esse sabonetezinho, usa um filtro solar à base de água. Às vezes a gente nem precisa entrar muito com ácido, essas coisas, porque às vezes a criança ainda é às vezes, muito pequenininha. Limpeza de pele, às vezes, se a criança suportar, porque também fica apertando, tem criança que ainda não suporta. Mas um bom sabonetezinho, às vezes, já dá conta de uma acne grau 1, né? A acne grau 2 já começa a ter bolinha vermelha, bolinhas pequenininhas vermelhas com um pouco de pus ou sem pus, mas bolinhas pequenininhas, que a gente chama de pápulas. Então, essas pápulas, que são as vermelhinhas, elas podem estar no rosto, no pescoço e no colo, nas costas, né? Tudo aqui. Então, a gente precisa se atentar, porque assim, a acne grau 2, a gente pode ser que a gente consiga tratar com medicação tópica e pode ser que a gente não consiga. Se a acne grau 2 for extensa, que a gente fala se pegar rosto e mais de uma região, costas, por exemplo, o tratamento já é medicação oral, né? Porque ela tem um risquinho de ter cicatriz também. Agora, quando a gente pega acne grau 3 e grau 4, já é direto para medicação oral. Lógico que a gente vai usar um sabonete, lógico que a gente vai usar um filtro, alguma coisinha para tirar o vermelhão, a inflamação, a gente vai usar os tópicos, mas é mandatório usar medicação oral. E a acne grau 3 é o quê? São nódulos que a gente pega assim e sente embaixo da pele. Quando sente embaixo da pele um durinho, aí já é grau 3, né? E não é difícil ser grau 3, então, né? E a grau 4 é quando junta 2 nódulos, que a gente chama, que faz fístulazinha e junta. Mas a grau 3, ela é muito comum em consultório e a gente não pode ficar muito olhando para a cara dela, não, Mari, porque ela faz cicatriz na cara da gente. Então, assim, eu sou muito certa para falar para a mãe que o tratamento é oral, né? É com a medicação que chama isotretinoína, que a gente usa, famosa. E é uma medicação já estudada há mais de 40 anos, é uma medicação que tem muito estudo. Se você quiser saber uma coisa dessa medicação, eu quero saber isso. Já tem, já estudaram, então assim, né? É uma medicação que ela é cheia de regrinhas assim, então é uma medicação segura, porque a gente vai colhendo exames mensais, né? A gente só precisa que orientar a gravidez, né? Que isso é uma coisa muito importante, não pode engravidar. E não pode beber álcool, isso aí a gente precisa orientar eles, né? Então, às vezes no consultório aqui fica uma briga, o menino fala, eu quero beber, a mãe fala, não, você não vai beber, daí fica aquela confusão, às vezes eu não consigo dar porque ele tá falando que ele quer beber, aí a gente tá falando que ele vai ficar com a cara toda furada, e às vezes ele tá querendo falar que ele prefere beber do que ele prefere beber e ficar com a cara furada, eu falo, não, você não prefere, não. E assim, o que eu vejo bastante, eles não acreditam, né? Eles não entendem muito bem. Então, acho que a gente podia deixar aqui o comprometimento hepático, né, Giana? Que Sim. tem que ser bem acertado. Eu não tenho medo da isotretinoína. Eu penso que é uma medicação segura, como você mesmo disse, e que a gente não tem que ter medo, desde que Não. entre em dose certa. E eu acho que nessas situações que você colocou, não adianta a gente ficar, né, enrolando, porque Não. vamos ter cicatrizes, né? Mas e as mães têm que ficar tranquilas, desde que desse jeito, né? E não pode sumir do consultório, né? Também. Não, nossa, eu já falo logo de cara, ó, você vai ter que me ver todo mês. Você tá preparado para me ver todo mês? Isso. Tem que colher Porque se exame. não tiver, eu não vou dar a receita, porque tem gente que fica, ai, acabou meu remédio pelo WhatsApp. Não, a gente tem que ver se vai manter dose, se vai aumentar a dose, se vai precisar entrar junto com antibiótico, se tópico, se oral, tem que acompanhar exame de sangue, tem que ver efeitozinho colateral de secura de boca, essas coisas todas. Então, assim, é um paciente que tem que ser acompanhado mês a mês. Geralmente o tratamento depende do peso, mas é um tratamento que dura mais ou menos uma média de 8 meses. E a gente consegue liberar o paciente desse risco, né? Hoje em dia não é mais aceitável uma pessoa ficar com o rosto todo furado, depois ficar passando por tratamentos agressivos, né, Maria? Eu trato pessoas que têm hoje 50 e poucos anos, que não tinham o Roacutan quando eles eram adolescentes, né? E a gente vê esse sofrimento de uma vida. Então, fazendo sempre laser, fazendo sempre microagulhamento, que são coisas que sempre a gente está fazendo para ajudar o paciente, mas nunca fica muito. Melhora muito, mas não fica do jeito que o paciente gostaria que ficasse, porque são cicatriciais as lesões, né?
Então, hoje não tem mais por que a gente passar por isso, né? E a gente tem medicação para ajudar, a gente está aqui para ajudar, Uma para coisa, tirar todas as dúvidas, né? não é verdade? Parece que ficou enraizado esse medo, né? Eu tenho dificuldade. É, Às vezes falar, meu Deus, mas aquele remédio eu não quero. Sabe, ele quer ficar bem, doutora, mas eu fui lá num dermato e ele passou um remédio. Você sabe, né, doutora? Né? Então, assim, tem um medo da altura, né? E eu não sei como é que a gente tira, né, esse mito, não é? E eu falo, irmã, eu que costumo medicação falar, sabe o que eu falo? Eu falo muito, Mari, assim, para o paciente, que assim, a isotretinoína, ela é derivada da vitamina A. Eu falo assim, vitamina vocês compram por aí e ficam tomando sem ninguém mandar. Não compram nos Estados Unidos, aqueles potes desse. toma, assim, do jeito que vier, né? Do jeito que Deus quer, sabe lá Deus quem que mandou tomar, não sabe nem o que está tomando a vitamina. E É. aí, isso eles não têm medo. Mas o Rakutan, quer ver tirar o medo, você fala, é uma vitamina. Você sabia que o Rakutan é vitamina? Olha, Ele é derivado da não vitamina A em alta concentração. Pronto, só isso. É uma hipervitaminose A, como se fosse uma hipervitaminose A. E aí a assim, gente olha, tem, né? É um e a jeito dica, bom. Tá depoimento de uma cortando. paciente, dizendo que salvou Olá, a paciente. Olá, o Rakutan. Olá, viu? salvou a vida. Salvou, não, salva vidas. É maravilhoso. É tão, Maravilhoso. O que mais que é, a gente não fala? Deixa eu ver, do DAC, ele tem mais alguma coisa que eu queria falar de estria rapidinho. e talvez pintas, né? Assim, que as mães falam, ah, meu filho tem uma pinta, ou tem várias pintas, devo me preocupar, o que que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é importante Olha, segmento. é importante acompanhar, viu? Não é porque criança que a gente não vai acompanhar as pintas. Então, eu acho que todo serzinho, ser humanozinho vivo, tem que ir no dermato uma vez por ano. É que é difícil de convencer, né? Mas Ah, eu acho que seria o ideal para, né? tem tanta coisa, né? Eu acho que a dermatologia é uma que a gente precisa muito, né? Veja bem, é unha, é cabelo, é pele, não é? E eu percebo isso quando o paciente fica um tempo sem vir, que eles vêm com uma lista da cabeça até o dedão do pé. Então, assim, eu falo, nossa, eu preciso de duas consultas para resolver o problema. Não vai dar. E dermato é meio assim, é meio como uma puericultura, sabe? É meio que uma É, orientação o tempo inteiro, não é, Mari? mas é que Vem você aqui as adolescentes, eu ensino como que lava o cabelo, porque não sabe, às vezes elas não. Elas chegam aqui, o cabelo tá cheio de produto, sabe? Porque não consegue enxaguar. Então eu feito, oriento a lavagem do cabelo, a limpeza da orelha, como é que limpa, porque às vezes não sabe, não tá como atenta, é e aí que vai tá, crescendo, né? como que corta a unha, não é isso? Como que corta a unha, então tudo isso. Mari, hoje aconteceu uma coisa aqui no consultório que eu falei, nossa, tenho que contar para ela na live. Veio uma pacientezinha, 16 para 17 anos, e ela já tinha É. dois piercing na orelha. Ela já tinha um aqui e ela já tinha um Ai, meu aqui. Aí o que ela inventou? Ela colocou mais um aqui e mais um aqui, ó, assim, aqui assim. Só que o que ela colocou aqui assim era um piercing não de fica. nariz. Você já viu o piercing de Ah, nariz? Como que é? sei. Ele não tem tarraxinha. Não. Pelo menos esse que ela viu aqui. Eu não sei se tem outro que tem tarraxinha. Mas o que aconteceu? Ela colocou um piercing de nariz aqui e a bolinha era tão pequenininha que a Ela pele entrou. englobou. Entrou e É, cicatrizou. Você já viu mas é o que isso, Mari? eu vejo demais. Eu vejo demais, né? Eu tenho uma clínica que nós trabalhamos com perfuração, né? Então a gente vê Tá. demais relatos de pessoas que não querem fazer em locais de piercing, né? Por causa disso. Então, primeiro, acho que um tema super legal que você colocou, né? Onde fazer Sim. isso, né? É muito importante. Pego muito em secundária e muita, como se fosse uma invaginação, né? A O pele corpo engloba, cicatriza e o piercing fica fica lá. amputado, que a gente fala, dentro da pele. E infecção, né? Infecção, então. Aí eu tive que dar anestesia, né? Abrir Para tirar. para tirar.
né? E o outro estava infeccionado. Eu falei, vamos tirar também. E já formando queloide, sabe? Pus, sangue, queloide, o negócio. Nossa, Nossa, foi bom gente do céu. junto, porque a gente pega muita complicação, né? De piercing, e principalmente nessas regiões cartilaginosas, que a gente tem uma boa irrigação, né? Exatamente, é super perigoso ter infecção aqui, porque você pode perder um pedaço da orelha. Ô, Mari, eu Opa! acho que a gente vai ter que encerrar a live, porque senão vai cortar e a gente não vai conseguir gravar. Nossa, mas foi muito legal. Eu acho que nós Foi, conseguimos não abordar. foi? Passou tão rápido. E por que não voltar um outro dia, né? Vamos voltar, porque tem muito assunto, muito assunto. Muito, foi muito bom. Eu Muito. agradeço. Ô, obrigada. Desejando uma ótima noite para todos vocês. E foi um prazer estar Obrigada, aqui viu, e pode Mari? convidar que eu volto. Um Combinadíssimo, então. Um beijo. beijo. Beijo, Mari. Tchau, tchau. Cancelar. Onde que é, Fábio, que grava?